Agora eu peço sua atenção para este caso. A empresa aérea Latam está sendo acusada de negligência de maus tratos depois de mais uma morte de cachorro por asfixia. Desta vez, um American Bully. Viajava em um avião da Latam aqui para Aracaju. A irmã do dono do animal, a nutricionista Júlia Conte, contou o ocorrido nas redes sociais. O vídeo viralizou. Ela muito emocionada, chorando bastante, é realmente de partir o coração. Há 2 meses, um outro cão, um filhote, inclusive, também morreu depois de ser transportado pela mesma companhia aérea. E agora, a gente vai falar sobre esse assunto. Primeiro, vamos assistir o vídeo da nutricionista, que é irmã do dono deste cachorro. Olha só. Estou postando isso aqui porque quem me acompanha aqui sabe que o Weiser foi embora hoje, o cachorro do meu irmão, para Aracaju. E aí uma seguidora minha me mandou para não mandar ainda, porque semana passada tinha morrido na companhia aérea Latam um cachorro, me mandou ainda reportagem. Eu falei, olha, gente, que perigo, não vai. Eles exigiram que o cachorro estivesse lá às 8 da manhã, como eu postei aqui de manhã. Hoje é aniversário do meu irmão. E o Weiser chegou lá morto por causa dessa companhia. Hoje, cara, ainda teve tanto aviso. Semana passada não deu certo dele ter ido. Não sei se vocês viram que eu postei aqui que a caixa era muito pequena e não deu pra ele embarcar. Aí ele ficou mais uma semana com a gente. E aí ele ia hoje, que é aniversário do meu irmão. Aí exigiram que ele estivesse lá 8 da manhã, sendo que o voo saía 12h30 dentro daquela caixa, tá? Fazendo o quê lá dentro daquela caixa? Horas. Aí ele chegava em Aracaju 2 e pouco da tarde. Aí agora chegou, meu irmão falou. Gente, isso me causa uma dor que eu não consigo nem descrever para vocês. Nas redes sociais, a Latam disse estar consternada com o caso e lamentou a perda do cachorro. Ainda confirmou que o transporte do animal estava sendo feito de acordo com as diretrizes da companhia. Em laudo veterinário, consta que o cachorro morreu asfixiado depois de roer a caixa de madeira onde estava. A Latam suspendeu a venda de passagens para transportes pets na área de cargas pelos próximos 30 dias. Aqueles que tiverem adquirido o serviço poderão optar por seguir com a viagem sem custo adicional ou reembolso da compra. Eu convidei aqui, minha gente, para conversar com a gente, a delegada titular da Delegacia Especializada de Proteção Animal e Meio Ambiente, a Georlise Teles. Ela está aqui ao meu lado. Georlise, seja muito bem-vinda. Que pena para uma notícia tão triste. Eu não sei se você chegou a ouvir no começo, eu falei, olha, eu tenho um cachorro, eu passei por isso, né? Eu tenho um cachorro, um pitbull de grande porte, 2 gatos. Vindo do Cidade Alerta Pará, que eu apresentava lá no Pará, para cá, eu trouxe os 2 no meu colo, né? Que pode, os gatinhos ainda. E o cachorro eu não tive coragem, gente. Porque tanto caso que tem acontecido, que eu falei, olha, se eu perder meu cachorro, eu não sei o que eu faço. O que é que deve ser feito? Por que ainda existe esse tipo de caso acontecendo? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Infelizmente, o nosso país, em que pese haver avançado na legislação de proteção ao animal, ainda há uma discussão onde no nosso direito o animal é tratado como coisa. Veja que absurdo. Você viu a dor da irmã do tutor daquele pet, daquele animal. A gente via na declaração claramente a dor expressada pela irmã. Como é que nós podemos ainda, no século XXI, Mariana, estar tratando esses animais como coisa? E como coisa, acaba acontecendo isso. Não é a primeira vez. E o que é pior ainda, tem sido recorrente casos como esse.
né? A gente tem visto nos noticiários. E se nós não tomarmos, se a nossa legislação, se os nossos legisladores não tomarem uma atitude, nós vamos continuar de braços atados, sem nada a fazer. Porque o que é que tem acontecido? Os tribunais apenas têm colocado multas para as empresas como reparação aos tutores, né? Eu vi uma das reparações que foi o valor de 2 passagens aéreas. Veja que absurdo. Outra delas foi o valor de 5 mil. 5 mil, gente, não paga sentimento. 5 mil, o que as pessoas estão querendo não é ser indenizada pela perda desse pet. É um ente querido para ela. Então é preciso, eu tenho dito, que é preciso que haja uma previsão na legislação. Mariana, eu me debruço nessa causa há apenas 4 meses, quando titularizei essa delegacia. Mas é difícil não perceber que é urgente pensarmos a punição na modalidade culposa. É preciso responsabilizarmos aqueles que, por culpa, agem de forma a causar um mal a esses animais. Os outros países nos ensinam algo? Como é que é feito em outros países? Porque aqui a gente percebe que esses cachorros de grande porte, eles são transportados na parte da mala. Então, o que acontece, gente? Para você que não tem pet ou você que não sabe como é que funciona esse transporte. Eles chegam lá, pede para que você chegue antes e o animal tem que ficar dentro de uma caixa até a hora do voo. Você chega antecipadamente, cerca de 3 horas, deixa o cachorro lá. Desde esse momento, o cachorro já está ali, sem água, sem alimento, dentro de uma caixa que ele não é acostumado. Depois disso, ele é colocado no compartimento de malas. Gente, precisa de ar onde tem mala? Não, não precisa. Então, muitas vezes, os funcionários, as pessoas que estão ali sabem ou não sabem que tem um animal ali e isso não importa, porque eles retiram, né, essa questão, o ar que está ali, não circula, enfim, o animal fica desesperado, tenta abrir, se estressa, fica agoniado e infelizmente acaba morrendo. Como é feito em outros lugares esse transporte de avião? Veja, em alguns países, em algumas legislações, avançaram e esse animal não é visto mais como coisa, né? Então, há um respeito aos animais, de tal modo que o cuidado e a forma de conduzir é pensada, é respeitada. Como você disse, veja, ele chegou 4 horas antes, ele é tratado pior do que uma mala. Porque a mala você pode, a depender do tamanho, você despacha na hora. Ele é obrigado, o tutor é obrigado a trazer 4 horas antes. Ele é jogado naquele compartimento sem qualquer atenção. E eu ainda acho que isso decorre da diferença no trato com essa questão no nosso país. Porque se o animal fosse visto, Mariana, como um ser, né, como alguém que tem direitos, o Estado brasileiro responsabilizaria quem toma atitudes desse jeito. Ou seja, a Latam ou qualquer outra empresa coloca, o animal morre, ela pode indenizar, indeniza e fica por isso mesmo. Então veja, você passou por essa situação. O valor sentimental que esse pet seu tem, nada vai recompensar, nada vai cobrir esse dano, essa dor. Quando isso for levado em conta, aí vai ser tratado como legislações que percebem no animal que o animal precisa ter direito e ser responsabilizado por isso. A nossa legislação está para mudar, mas tem 12 anos que há um projeto de lei tirando essa condição de coisa dos nossos pets, dos nossos animais. Doutora, nem se você me oferecer 10 milhões de reais, eu vendo meu cachorro, eu entrego meu cachorro ou os meus gatos por dinheiro nenhum desse mundo. Eles são as minhas fontes de cura, minha companhia, tudo que eu tenho, eles me alimentam minha alma. E a gente vai ao vivo com a Jéssica daqui a pouco,
porque o dono do cachorro, ele está com a Jéssica Cruz nesse momento. Se a gente viu a irmã dele dando aquele depoimento que nos comoveu tanto, o depoimento dele também é forte. Era um grande companheiro desse rapaz que vocês estão conferindo aí já as imagens, ele conversando com a Jéssica. Eu vou precisar ir para um rápido intervalo e na volta a gente vai com a Jéssica Cruz e voltamos a falar sobre esse assunto aqui com a doutora Georlise, ela que é da delegacia especializada aí no trato animal. E a gente já volta aqui com Cidade Alerta, com o mesmo assunto que estávamos falando antes do intervalo, sobre a morte de mais um cachorro dentro de um avião sendo transportado através da companhia aérea Latam. Eu chamo a Jéssica Cruz aqui para a cena para a gente falar sobre esse assunto. Jéssica, você já sabe, né, que esse assunto realmente me sensibiliza demais. Eu falei aqui, não sei se você chegou a acompanhar, que quando eu trouxe os meus pets, minha filha, eu fiquei extremamente preocupada com isso. Gastei uma fortuna para que ele viesse de carro, 3 dias de viagem, com um adestrador, porque o meu medo era esse. E, infelizmente, isso aconteceu com mais uma pessoa. Como é que está a situação por aí? Qual o posicionamento da empresa em relação a esse caso, Jéssica? Pois é, Mariana, é um caso muito triste. Eu acompanhei sim o seu relato, toda a sua preocupação com os seus pets. E claro, você imagina, no dia do seu aniversário, você tem toda aquela expectativa de ver o seu cachorro, né, após um período de tempo aí, né, o tempo que o cachorro estava em São Paulo, ele chegaria ontem e chegou aqui em Aracaju. Só que não chegou da forma que o Juliano esperava. E é com o Juliano que a gente vai conversar aqui agora, o Juliano Conte. Não é isso? Acertei seu nome? Muito triste tudo isso, porque vocês esperavam encontrar o Weiser com vida. Era essa a missão da empresa, trazê-lo em segurança. E não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, como eles oferecem esse tipo de serviço, eles precisavam completar e executar de forma satisfatória, e não foi isso que aconteceu, né? Infelizmente, o Weiser ontem, Weiser é o nome do meu cachorro, do meu animal, do nosso animal, e infelizmente ele chegou sem vida. Quais as medidas que vocês estão tomando nesse momento com relação à morte do Weiser? Olha, medidas legais, essas coisas, a gente ainda não está preparado para pensar nisso, porque realmente foi um grande choque. As pessoas do nosso convívio sabem o carinho que eu e minha esposa a gente tinha pelo animal. Era assim, inexplicável, era realmente como um filho para a gente. E então a gente ainda não tem ideia do que a gente pode fazer, e a gente não parou para pensar nisso ainda. Ele estava com vocês há um tempo já, né? Ele já estava com a gente por volta de 4 anos. Pegamos ele filhote. E aí veio para cá com a gente, ficou bastante tempo aqui com a gente precisou viajar, e quando ele viajou com a gente, ele viajou em caixa de fibra, não em caixa de madeira, como foi exigido agora pela Latam. Tudo bem, ele foi no porão, das outras vezes mas ele foi numa casa que era melhor, que ele tinha mais visão, que enfim, eram outros padrões, e não tivemos problemas nessas situações, nessas ocasiões. E agora a Latam Cargo exigiu que fosse numa caixa de madeira, e aí aconteceu essa fatalidade. Vocês, quando estavam fazendo esse procedimento, vocês já sabiam de um caso semelhante que tinha acontecido com a mesma companhia aérea? No final do processo, a gente ficou sabendo do Golden, né? Que tinha falecido há um pouco tempo em São Paulo, mas tinha sido por questão de falta assim, morreu asfixiado, de calor excessivo e tudo mais. Então a gente procurou que a caixa fosse dentro dos padrões solicitados pela Latam e pela IATA, então ela estava totalmente de acordo e aprovada pela Latam. Ou seja, vocês acreditavam que a empresa realmente estava ciente de uma segurança, vocês estavam confiando nesse protocolo, né? Com certeza, com certeza. A gente esperava que, assim como ele já viajou em outras ocasiões e deu tudo certo, fosse acontecer novamente.
e infelizmente aconteceu isso na data de ontem. É bom a gente deixar muito claro, Mariana, e ele também, o Juliano, quer que isso fique muito claro, que é com relação a essa vinda. Ele veio antes, né, sozinho, e depois o cachorro veio. É bom deixar isso claro, né? Isso, porque o que aconteceu foi que em setembro, no feriado 7 de setembro, eu tentei embarcar com um e-mail autorizando, a Latam tinha me autorizado para que ele viajasse comigo no porão, mas dentro da caixa de fibra. Cheguei no aeroporto em Guarulhos, não deixaram ele embarcar comigo, precisei deixá-lo em São Paulo e comecei as tratativas para que ele viesse pela Latam Cargo, como eles me informaram que seria a única possibilidade. Me solicitaram caixa de madeira, que era uma coisa que não tinha, padrões que a gente tinha que respeitar, e foi tudo atendido pela nossa Mas você se parte. questionou naquele momento em que a empresa disse tem que ser numa caixa de madeira. Você se questionou? Achou estranho isso? Eu achei estranho, porém quando eu vi que era regulamentado pela IATA e já tinha vi imagens da caixa de que tinha ventilação, não tinha uma visão boa, isso realmente não tinha porque era uma caixa de madeira. E aí aconteceu que não era uma caixa que ele estava realmente acostumado e que infelizmente a Latam solicitou por conta da raça talvez ou qualquer coisa do tipo, porque outras raças na Latam Cargo viajam em caixa de fibra, mas o Wiser eles disseram que não poderia. A Mariana quer falar com a gente. Oi, Mariana. Jéssica, a gente se solidariza demais. Eu quero que você repasse para ele os nossos sentimentos aqui em relação a essa situação. A pergunta é a seguinte, Jéssica. A Latam está em contato com ele? Qual a justificativa da empresa? E a outra pergunta é o seguinte, a causa da morte, qual seria de fato? Porque a informação que a gente tem é que foi por asfixia, assim como o cachorro do mês passado. São essas perguntas. Pois é, estava conversando antes aqui com ele sobre esse assunto, sobre a justificativa da empresa, né? E a Mariana perguntou se a empresa estava tendo esse contato com vocês, até com relação ao laudo, né? Sim, eles estão mantendo contato a partir do momento que eu comecei a questioná-los, que eles levaram para a necrópsia, e antes eles tinham falado que ia só para atestado de óbito. E aí eu comecei a questioná-los, então desde então eles estão em contato comigo, falando quais são os próximos procedimentos e perguntando qual é a nossa vontade, mas isso não isenta eles do que aconteceu de forma alguma. Eles reconhecem esse erro? Pelo que eles colocaram numa publicação, inclusive numa rede social, eu acredito que eles reconhecem o erro, tanto que agora eles suspenderam viagem de cachorro, então eles estão reconhecendo, mas ao mesmo tempo nada vai trazer o meu animal de volta, infelizmente. E a única coisa que a gente questiona é a falta de profissionalismo depois de já ter ocorrido um caso, falta de atenção na questão da logística, porque o meu cachorro precisou ficar na caixa de madeira, o voo era só meio-dia, eles obrigaram que ele chegasse 8 da manhã lá e ficasse todo esse tempo, até chegar em Aracaju 2h30 da tarde, ele teria que ficar todo esse período trancado numa caixa de madeira. Que horas era o voo? Meio-dia. Meio-dia, e ele tinha que chegar, ele chegou lá 8h30? 8h30 da manhã. Esse tempo todo dentro de uma caixa? Dentro de uma caixa. Fora a hora do voo, Isso. o tempo de voo, né, para aqui. Isso. Olha só, Mariana, realmente a gente fica impressionado, né, com tudo isso. É claro, como ele falou, a Latam realmente se pronunciou, disse estar muito consternada com tudo isso que aconteceu e suspendeu, então, os voos, né, o transporte desses animais. Mas é muita coisa aí para ser questionada, para ser investigada também, né, porque é preciso ser feita uma justiça. O animal morreu nesse trajeto, né? E será que realmente esse é o padrão que eles ofereciam é o padrão adequado? Pelo visto não, porque a gente tem aí 2 casos muito semelhantes, né, de asfixia, segundo o laudo, né? Claro que vai sair um laudo mais completo com relação ao Wiser, mas enfim, é de se questionar.
Eu agradeço, viu, Jéssica, pelas informações. Pergunta a ele se ele quer falar mais alguma coisa aqui com a gente, se ele quer deixar aí mais alguma denúncia, se ele quer fazer um alerta, inclusive, para outros donos de pet, né? Porque a gente não sabe, viu, Jéssica? Eu quase transportei o meu, ninguém me avisou nada. Foi na hora que eu estava fazendo a transação que uma pessoa que estava do meu lado virou para mim e disse assim, olha, cuidado, viu? Você vai transportar seu pet em avião, tem muitos que estão morrendo. Eu dei um Google, foi aí que eu vi, que é recorrente. São milhares de casos. Pergunta a ele se ele quer falar mais alguma coisa, fazer algum apelo, fazer algum alerta. Pois é, porque, Mariana, não é porque você tem um pet em casa que você é especialista sobre tudo, né, do mundo animal. Então, realmente é preciso que essas empresas que prestam esses serviços para animais deixem as coisas claras. E é claro, né, realmente uma situação muito triste que a gente se preocupa. Juliana, a Mariana perguntou se você quer falar mais alguma coisa, até para passar uma mensagem para essas pessoas que têm pet, né, que quer fazer esse transporte. O que você fala nesse momento? A mensagem que eu quero deixar é que todas as pessoas que têm a intenção de fazer isso aguardem um novo posicionamento das empresas com relação à logística, para que não ocorra mais isso, porque é terrível. É uma dor tremenda e infelizmente aconteceu comigo, a gente nunca espera que vai acontecer uma tragédia dessa conosco, mas infelizmente aconteceu. E dizer que eu não espero nada mais, nada menos do que a justiça seja feita. Seja responsabilizada a empresa. Porque nada vai trazer o meu animal de volta, mas para que a gente consiga dormir em paz, eu quero que isso chegue o mais longe possível para não acontecer com os outros mais e que o Wiser seja exemplo para os outros animais. Inclusive, eu acredito que você está em contato com a imprensa justamente para que essa informação chegue até outras pessoas, não é isso? Sem dúvida, é o que eu espero deles, esse posicionamento de que erramos e vamos tentar melhorar de alguma forma, mas nada vai trazer o Wiser de volta, mas que sirva de exemplo para outras pessoas não passarem por essa dor que a gente está passando. Minha solidariedade da TV Atalaia, a Mariana também, a vocês, viu? Muito obrigada. Obrigado. Mariana. Obrigada, Jéssica, pelas informações. Gente, estamos chegando no finalzinho do programa. A gente vai ao vivo com o Marcos Couto falando sobre a greve dos rodoviários. Mas antes, gente, eu estou aqui com a Georlise, ela que está tratando com a gente sobre o caso aqui em relação ao cachorro. Georlise, esse caso me remete também aos maus tratos que eu tenho visto aqui nas ruas de Aracaju de cavalos também, né? A gente finaliza aqui a entrevista, eu agradeço o seu programa. Se você tiver, inclusive, alguma mensagem para dar para esses homens que estão maltratando também esses cavalos aqui, né? Cavalos, éguas. Olha, Mariana, agradecer, dizer que a gente já tomou algumas medidas, já tem alguns sendo responsabilizados, donos, tutores de animais, cavalos, nós temos já alguns processos, e gostaria que as empresas percebessem essa dor que foi passada, as empresas aéreas, e revissem exatamente a logística. Nos parece que o problema está na logística. O Juliano nos procurou, fez um boletim de ocorrência e a gente vai investigar, vai ver o que aconteceu, mas, acima de tudo, que cada um reveja a sua posição. Respeito se impõe, cuidado se impõe. Cuidado com os seres vivos. Obrigada pelas informações.